Você já parou para pensar como uma maçã mordida se tornou um dos símbolos mais reconhecidos do mundo? Essa é a história da Apple. Uma jornada de inovação, fracassos espetaculares e retornos triunfantes, que mudou para sempre a nossa relação com a tecnologia. Tudo começou em 1976, numa garagem em Los Altos, na Califórnia. Lá, dois amigos com visões muito diferentes, Steve Jobs e Steve Wozniak, juntaram forças. Wozniak era o gênio da engenharia, o mago que conseguia criar um computador pessoal do zero. Jobs era o visionário, o mestre do marketing, que sabia exatamente como transformar aquela placa de circuitos em um produto que as pessoas desejariam. O primeiro produto deles, o Apple I, era basicamente uma placa-mãe que os próprios usuários precisavam montar. Venderam cerca de 200 unidades, principalmente para entusiastas de eletrônica. Era um começo humilde, mas a semente da revolução já estava plantada. O verdadeiro salto veio em 1977, com o Apple II. Este não era apenas para hobbyistas, era um computador completo, com teclado, gabinete de plástico e gráficos coloridos. Foi um sucesso estrondoso, especialmente no mercado educacional e doméstico. O Apple II transformou a Apple em uma grande empresa e provou que havia um mercado gigantesco para computadores pessoais. Com o sucesso, veio a ambição. No início dos anos 80, a Apple lançou o Lisa, um computador revolucionário que introduziu a interface gráfica e o mouse para o grande público. A ideia era genial, inspirada por uma visita ao centro de pesquisa da Xerox. O problema? O preço era astronômico. Quase $10.000 na época. O Lisa foi um fracasso comercial, mas ensinou lições valiosas que seriam aplicadas no próximo grande projeto. E que projeto foi esse? Em 1984, durante o intervalo do Super Bowl, um comercial icônico, dirigido por Ridley Scott, anunciou a chegada do Macintosh. O anúncio prometia que 1984 não seria como o livro 1984 de George Orwell. E de fato, não foi. O Macintosh era a promessa do Lisa realizada. Um computador fácil de usar, com uma interface gráfica amigável e um mouse, tudo por um preço muito mais acessível. O computador para o resto de nós, disse o slogan. O Mac mudou tudo, popularizando conceitos como janelas, ícones e a área de trabalho. No entanto, o sucesso inicial do Mac não foi suficiente para evitar conflitos internos. As visões de Steve Jobs e do então CEO, John Sculley, entraram em rota de colisão. Em 1985, numa reviravolta chocante, Steve Jobs foi forçado a sair da empresa que ele mesmo fundou. Foi um período sombrio para Jobs, mas ele não ficou parado. Fundou a Next, uma empresa de computadores de alta performance, e comprou um pequeno estúdio de animação gráfica de George Lucas, que ele renomeou para Pixar. Sim, aquela Pixar. Enquanto isso, sem a liderança visionária de Jobs, a Apple começou a perder o rumo. Nos anos 90, a empresa lançou uma série de produtos confusos, perdeu participação de mercado para os Pixie com Windows e chegou à beira da falência. A inovação parecia ter secado. A maçã estava apodrecendo. A situação era tão desesperadora que, em 1997, a Apple fez uma jogada ousada. Comprou a Next, a empresa de Jobs, por $429 milhões. E com a Next, trouxeram de volta seu fundador. O retorno de Steve Jobs marcou o início da maior virada na história corporativa moderna. Ele agiu rápido, cortou linhas de produtos, simplificou o foco da empresa e forjou uma aliança surpreendente com a rival Microsoft, que investiu $150 milhões na Apple. A primeira grande jogada de Jobs foi o iMac, em 1998, com seu design colorido e translúcido e a ousadia de abandonar o disquete em favor da porta USB. O iMac não era apenas um computador. Era uma declaração, dizia ao mundo: a Apple está de volta. Está pensando diferente. O iMac foi um sucesso e salvou a empresa. Mas Jobs não parou por aí. Ele enxergou que o futuro não estava apenas nos computadores, mas em um ecossistema de dispositivos digitais. E assim, em 2001, ele tirou
do bolso, um pequeno aparelho branco que mudaria a indústria da música para sempre. O iPod, com o slogan 1000 músicas no seu bolso. O iPod, junto com a loja iTunes, revolucionou a forma como compramos e ouvimos música. A Apple não era mais apenas uma empresa de computadores, era uma empresa de eletrônicos de consumo. A década seguinte foi uma sequência de lançamentos que definiram categorias de produtos. Cada um parecia mais impossível que o anterior. Em 2007, Jobs subiu ao palco e apresentou não 3 produtos, mas um só. Um iPod com tela widescreen, um telefone revolucionário e um comunicador de internet. Era o iPhone. Ele eliminou o teclado físico, introduziu a interface multitoque e colocou a internet de verdade no nosso bolso. O mundo nunca mais foi o mesmo. O iPhone não apenas redefiniu o que um telefone poderia ser, mas também deu origem à economia dos aplicativos com a App Store, lançada em 2008. 2 anos depois, em 2010, a Apple fez de novo. Jobs apresentou o iPad, criando uma nova categoria de produto entre o smartphone e o laptop. Muitos duvidaram, chamando-o de apenas um iPhone gigante. Mas mais uma vez, a Apple provou que os céticos estavam errados, e os tablets se tornaram um sucesso global para consumo de mídia, jogos e produtividade leve. O ecossistema da Apple estava completo. Mac, iPod, iPhone e iPod. Todos funcionando em perfeita harmonia. Tragicamente, em 2011, o mundo perdeu seu maior visionário. Steve Jobs faleceu, após uma longa batalha contra o câncer. A questão que todos se faziam era: a Apple conseguiria continuar inovando sem ele? Sob a liderança de Tim Cook, o mestre da logística que Jobs escolheu como seu sucessor, a Apple não apenas sobreviveu, como prosperou de uma forma que poucos imaginavam. Cook focou na excelência operacional e na expansão do ecossistema. Sob o comando de Tim Cook, a Apple lançou o Apple Watch em 2015, que rapidamente se tornou o smartwatch mais vendido do mundo, focando em saúde e fitness. Lançou também os AirPods em 2016, que popularizaram os fones de ouvido sem fio e se tornaram um fenômeno cultural. A empresa também expandiu massivamente seus serviços, como o Apple Music, iCloud, Apple TV+, e Apple Arcade, transformando-se em um gigante de serviços. Além de hardware, a Apple se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de 2 e depois 3 trilhões de dólares. Hoje, a Apple continua na vanguarda da tecnologia, investindo pesado em áreas como inteligência artificial, realidade aumentada e seus próprios processadores. A linha Apple Silicon, que está revolucionando o desempenho e a eficiência de seus Macs. A jornada da Apple, de uma garagem à empresa mais valiosa do mundo, é uma prova do poder da visão, do design e da coragem de pensar diferente. É uma história sobre como a tecnologia pode ser mais do que apenas funcional. Ela pode ser bonita, intuitiva e, acima de tudo, humana. Obrigado por assistir a esta viagem pela história da Apple. Se você gostou de conhecer essa jornada incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Qual produto da Apple mais marcou a sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!